Ok, está gravando. A gente vai terminar a parte de simetria. Eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Então, na aula passada, a gente viu esse fluxograma para determinar o grupo pontual das moléculas. Então, aqui no início desse fluxograma estão as classificações, a primeira classificação segundo a geometria da molécula. Então, primeira parte tem que saber qual que é a geometria dela, e a partir daí a gente vai para essas três classes de geometria: linear, cúbica e as demais moléculas. Então a gente viu que a cúbica ela é dividida em três simetrias, que é a tetraédrica, octaédrica e icosaédrica, que a gente só usa a tetraédrica e octaédrica dentro da química. Então, só relembrando, esses dois grupos, tetraédrico e octaédrico, dentro da teoria de grupo, os grupos pontuais, essas geometrias têm que ser perfeitas, ou seja, o tetraedro tem que ter 4 ligantes iguais, o octaédrico 6 ligantes iguais. Se um apenas não é igual, ela não faz parte dessas geometrias cúbicas. E a geometria linear. E primeiro a gente determina, são dois grupos da geometria linear, D infinito H e C infinito V. Então, como que a gente vai definir esses dois grupos? Se a molécula tem C2, primeiro determinar o C máximo. A gente viu que nas moléculas lineares, o N máximo vai ser infinito. Por quê? O N é o quê? 360 dividido pela rotação que a gente vai dar para a molécula continuar indistinguível. E a gente viu que esse ângulo se aproxima de zero. Qualquer ângulo mínimo, a molécula continua indistinguível da original e sobreposta. Então, para uma rotação mínima, eu tenho um N máximo. Então, a rotação tendendo a zero, eu vou ter um N tendendo a infinito. Então, a gente tem um eixo de rotação, que é o eixo máximo, que é o eixo principal de C infinito. Aí a gente teve dois casos aqui. Se a molécula tem infinito C2 perpendicular a C infinito, o grupo é D infinito H, molécula linear simétrica. Se a molécula não tem C2 perpendicular, ela é C infinito V, molécula linear assimétrica. E também tem uma outra técnica para determinar qual o grupo pontual, se ela contém ou não o centro de inversão. Se a molécula contém o centro de inversão, ela é D infinito H. Se não, ela é C infinito V. E aqui a gente tem as outras simetrias que não são linear nem cúbica. Qualquer uma outra molécula vai fazer parte desses grupos pontuais aqui, tá? Então, primeira coisa que tem que ver é determinar o CN máximo, tá? No caso... Ah, não, aqui é linear, desculpa. Aqui, ó. Procurar o N de rotação de ordem máxima, mesmo conceito lá, procurar o CN máximo, tá? Então, a gente começa com um exemplo, fica mais fácil da gente entender esse... Aqui, procurando o eixo de ordem máxima. Se nenhum eixo é encontrado, a molécula
é de baixa simetria. Ela pode ser essas três simetrias aqui, ó, CS, CI e C1. Voltando lá para o fluxograma. Aqui, ó, primeira pergunta, tem CN? No primeiro caso, se não tiver CN, a gente vai procurar se tem sigma, tá? Se tem sigma, ela é CS. Se não tem sigma, ela pode ser C1, CI e C1. Tá? Se tem centro de inversão, ela é C1. Se não tem centro de inversão, ela é C1, CI e C1. Tá? Então, eu vou pegar o exemplo aqui, vou abrir a câmera. Então, eu vou pegar o exemplo aqui dessa molécula aqui, ó, que é... Deixa eu pegar outra cor aqui, que está meio apagado. Eu tenho uma molécula com um anel benzeno, outro anel benzeno, só que aqui não é um anel benzeno, eu tenho um carbono substituído por um nitrogênio, vamos supor. Tá? Então, essa molécula aqui, a gente vai primeiro determinar se ela tem eixo de rotação. Se eu passar um eixo aqui e girar, o amarelo está aqui, ó, o nitrogênio. Se eu girar de 180 graus, o amarelo vem para esse lado. Ela não é sobreposta. Tá? Primeiro, quando a gente tem um átomo diferente, se ela tem um eixo de rotação, esse eixo tem que passar por esse átomo. Porque qualquer um outro eixo que eu pegar, esse átomo aqui não vai ter um outro semelhante para se sobrepor. Tá? Então, quando a gente tem um átomo diferente, esse eixo tem que ser em cima do átomo. Então, se eu passo um eixo aqui, se eu giro de 180 graus, esse anel que estava do lado de cá passou para o lado de lá. Não é um eixo de rotação. O mais próximo que eu posso ter é um eixo nessa posição aqui, ó. Mas, se eu girar, esse anel vai vir para cá e esse anel vai vir para o lado de cá. Então, ela não tem eixo de rotação. Tá? Então, seguindo o fluxograma lá, ó, tem CN, é uma molécula qualquer. Tem CN? Não. Então, a gente vem para cá. Próximo passo. Tem sigma. Então, essa é uma molécula planar. Se ela é uma molécula planar, ela tem um sigma que vai dividir ela exatamente em duas iguais. Toda molécula planar tem um sigma. Tá? Então, ela tem sigma. Se tem sigma, ela vem para a direita aqui, ó. Sim. Então, ela é CS. Tá? Então, determinou o grupo pontual dessa molécula. Ela é CS. Ela só tem um elemento de simetria, que é o sigma. Como a gente viu aqui, ó, se nenhum eixo é encontrado, a molécula é de baixa simetria. Então, essa molécula é de baixa simetria. A gente não tem uma posição que a gente vê uma simetria nela, um conforto visual. Tá? Como esse átomo aqui é diferente, não tem uma alta simetria. Então, o único elemento que ele tem é o sigma. Se ele tem o sigma, ele é CS. Então, tem CN, e aqui, ó, embaixo da pergunta tem CN, o N é o N máximo, tá? Não. Tem sigma? Sim. Então, ela é CS. Tá? Outra molécula. Deixa eu pegar uma bem mais assimétrica. Eu até dei um exemplo aqui. Um carbono com 4 átomos ligados diferentes. Um tetraedro irregular, que essa molécula, ela vem de um tetraedro, mas não é um tetraedro regular, porque o carbono é tetraedro, certo? Mas como os átomos são diferentes,
ela não é tetraédrica. Então, eu tenho um átomo verde, um branco, um azul e um amarelo. Vamos supor que fosse hidrogênio, cloro, bromo e iodo. O carbono ligado a esses 4 elementos diferentes. Tá? Então, tem centro de inversão, ou tem, desculpa, tem CN? Não tem. Como eu falei, se eu tenho um átomo diferente, esse eixo tem que passar por esse átomo diferente. Esse daqui é diferente também, esse é diferente, esse é diferente. Então, os 4 átomos são diferentes. Então, eu não vou encontrar nenhum eixo de rotação nessa molécula. Tá? Então, seguindo o fluxograma lá, tem CN? Não. Tem sigma? Tem algum plano que eu vou dividir a molécula em 2 iguais? Se eu pegar entre esses 3 átomos aqui, o branco vai refletir no amarelo, o amarelo no branco não são iguais. Se eu pego entre o branco e o verde, o azul e o amarelo não são iguais. Se eu pego entre o azul e o branco, o verde e o amarelo não são iguais. Então, não tem sigma. Essa molécula não tem nenhum plano que divide ela em 2 iguais. Então, não tem. Vem para cá. Ó. Agora, próxima pergunta. Tem centro de inversão? Centro de inversão seria um centro aqui no carbono. Se eu ando para cá, para cima, uma distância x, eu encontrei um amarelo. Uma distância oposta, eu teria que encontrar um amarelo. Se eu não encontrei, ele não tem centro de inversão. Para todos os átomos, ó, se eu caminho para cá, azul, caminho para cá, eu teria que encontrar um azul. Então, nenhum dos átomos tem um correspondente simétrico, tá? Oposto. Então, ela não tem centro de inversão. Então, tem centro de inversão? Não. Então, ela vem para a molécula C1. O que é C1? Identidade. Então, voltando aqui, ó. Identidade. Identidade é a mesma coisa do C1. Ou seja, ela só tem um elemento de simetria, que é a identidade. E a identidade é representada por C1, então, seu grupo pontual, ele vai ser C1. Porque não tem nenhum elemento de simetria. Ou seja, tem um elemento de simetria que é a sua própria identidade, que toda molécula, simétrica ou assimétrica, ela tem. Se eu der um giro aqui, vamos supor, estou aqui. O branco está para frente e o vermelho, verde e o azul para trás. Se eu der um giro de 360 graus, volta para a original. Certo? Então, ela só tem um elemento de simetria, que é a identidade, logo, o grupo pontual dessa molécula é C1. Tá? Então, vamos pegar uma molécula que tem eixo de rotação de ordem máxima. Pega a molécula de água. Aqui é a molécula de água. Vou trocar esses azul, não está muito... Eu tenho a molécula de água aqui. Oxigênio, hidrogênio, hidrogênio. Angular, tá? A gente já determinou. 2 pares de elétrons estereoativos ligados e 2 pares não ligados. Vem de uma geometria eletrônica tetraedro, mas a sua geometria molecular é angular. Tá? Então, o que é que a gente tem aqui? Tem eixo, a pergunta lá no fluxograma, tem eixo de rotação de ordem máxima? Eu tenho um eixo de rotação de 180 graus. Ele tem C2. Tem um outro eixo? Não. Então, o eixo de ordem máxima é o único eixo que ela tem, que é o C2. Tem C2? Tem. Vai para a direita. Tem C2 com N máximo? Sim. E para cá. Tem C2, NC2 perpendicular ao CN? A gente viu que essa molécula aqui tem o C2 está aqui, nesse eixo aqui de cima. Qualquer eixo nessa posição aqui é perpendicular ao branquinho lá. Tá? Eu tenho algum eixo de rotação C2 que vai
ser perpendicular ao eixo de ordem máxima? Não. Se eu fizer um C2 aqui, o que está embaixo vai para cima e ela não é. Se eu pegar nessa posição aqui, ó, aqui também é perpendicular. Se eu der um giro de 180, ela fica nessa posição aqui. Tá? Então, ela não tem eixo de rotação NC2 perpendicular CN. Lembra que aquela regra que a gente tinha, ó, se tem CN máximo e tem um C2 perpendicular, ela tem que ter NC2 perpendicular. Não tem NC2 perpendicular. Não vem para a direita. Tem sigma. A molécula de água, a gente viu que ela tem 2 sigmas. Esse sigma aqui, ó, que divide ela exatamente em 2, e a sigma do próprio plano da molécula. Essa molécula é planar. Tem um sigma, 2 sigmas. Que sigma que é esse? A gente viu o quê? O eixo de ordem máxima está nessa posição aqui, C2. Esse sigma aqui, perpendicular ao eixo de ordem máxima, é sigma H, horizontal. E esse eixo, plano de rotação, plano de simetria aqui, contém o eixo de ordem máxima, é um sigma V. Então, ela tem um sigma V, 2 sigmas V. Não tem sigma H. Tá? Então, tem sigma? Tem. Sim. Esses dois aqui, quem vai definir é o H. Tem sigma H? Não. Vem para cá. Tem sigma V? Tem. Quantos sigma Vs tem? N. Qual é o N da rotação da molécula de água? 2. Tem que ter 2 sigmas Vs. Tem sigma V, esse plano aqui, e divide ela em 2 iguais, e o plano da molécula, 2 sigmas V. Tem 2 sigmas V. Então, a molécula é C2V. O N aqui é o N de ordem máxima. Se o N de ordem máxima for 2, a molécula, o grupo pontual da molécula vai ser C2V. De onde que vem essas letras C, N, D, V, VH? Tá? Então, tem uma regra aqui, deixa eu ver se ela está aqui. Aqui, voltando para cá, não é cúbica nem linear. Procurar o eixo de rotação de ordem máxima. Tá? Encontrou? Se não tem, esses três grupos pontuais. Se tem, escolher o eixo de ordem máxima. AC2 perpendicular a CN, se sim, olha um detalhe aqui. Se tem C2 perpendicular, todos os grupos pontuais vão começar com a letra D maiúscula. Se o grupo pontual da molécula sim, aqui, ó, o grupo pontual da molécula começa com a letra D. Se não tem o C2 perpendicular, as moléculas vão começar com C. Tá? Então, para ficar fácil de, entre aspas, decorar aqui, ó, tem C2 perpendicular? Já tem o C. Então, ela começa com D. Todas vão começar com D. Tem C2? Não. Então, está faltando o C, todas vão começar com C, com exceção desse aqui, tá? Então, voltando para as lineares, tá aqui, ó. Determinar o eixo de ordem máxima. Tem C2 perpendicular? Tem. Ela vai começar com o quê? Com D. Não tem C2? Está faltando C. Ela começa com C. Tá? Então, segue para todos os grupos pontuais. Então, o C e o D determinam o quê? Se tem ou não C2 perpendicular. Voltando para o fluxograma aqui. Tem C2 perpendicular? Sim, começa com D. Já tem o C, começa com D. Tem C2? Não, então ela vai começar com C, porque está faltando o C. Tá? Aqui, ó. Tem C2 perpendicular? Sim. Então, todos os grupos vão começar com D. Tem C2 perpendicular? Não. Todos os grupos vão começar com C.
Tá? Então, essa letra C e D determina o eixo perpendicular, o C2 perpendicular ao CN. Então, sempre, ó, sim, D. Não, C. Sim, D. Não, C. Tá? Então, voltando aqui. Aqui. Escolha o eixo de ordem máxima. Vamos pegar uma outra molécula. Deixa eu ver aqui. O verdinho e o amarelo. Uma molécula desse tipo aqui. Ó. Carbono com um átomo de bromo, bromo e bromo. Os 3 amarelos iguais aqui. E um átomo diferente, verdinho aqui. Tá? Então, o que é que a gente tem? A gente tem um tetraedro destorcido. É um tetraedro. 4 pares de ligantes do tipo sigma. Tá? Só que ela não é tetraedro. Só é tetraedro se todos os átomos são iguais. Se eu tenho um diferente, ela não é tetraedro. Se não é tetraedro, não é linear, ela está naquele grupo do meio lá. Tá? Então, vamos determinar o grupo pontual dessa molécula aqui. Tem algum eixo de rotação, essa molécula aqui? Como eu falei para vocês, se tem átomos únicos, esse eixo tem que passar por esses átomos. Então, eu vou imaginar um eixo passando pelo vermelho, que é o carbono, e esse verde aqui. Ó. Então, eu tenho esse eixo aqui. Que eixo de rotação é esse aqui? 120 graus. Se eu der um giro de 120 graus, a molécula continua indistinguível. Então, eu tenho um amarelo para frente, 2 amarelos para trás. Se esse átomo vem para essa posição, um amarelo para frente, 2 amarelos para trás. O vermelho e o verde não modificaram. Tá? Então, ela tem um eixo de rotação. Que eixo de rotação é esse aqui? C3. 360 dividido por 120, 3. Tá? Então, voltando para o fluxograma. Tem CN? Sim. É o C3. Agora, vamos ver se ele tem C2 perpendicular ao C3. O C3 está aqui. Tem algum eixo nessa posição aqui que vai fazer com que a molécula fique indistinguível da original? Se eu der um C3, um C2 aqui, os amarelos que estavam para baixo ficam para cima e o verdinho que estava para cima fica para baixo. Então, não tem nenhum eixo nesse plano aqui, ó, perpendicular ao eixo de ordem máxima, que vai fazer com que a molécula fique indistinguível. Então, ela não tem C2 perpendicular. Não tem C2 perpendicular, vem para a esquerda aqui. Tem sigma? Vamos ver. O eixo de rotação está aqui, passando pelo verde e o vermelho. Se eu pego um plano passando entre o verde, o amarelo e o vermelho, aqui, esse átomo vai espelhar nesse outro átomo aqui. Deixa eu pôr esse amarelo para trás. Se eu passo um plano aqui, eu vou dividir a molécula exatamente em 2 iguais. Os 2 amarelos vão refletir exatamente um em cima do outro. Tem um sigma. Que sigma é esse aqui? O C2 está aqui. Contém o eixo de ordem máxima. Se contém o eixo de ordem máxima, é sigma V. Tá? Tem sigma H? Tem algum plano que vai dividir a molécula em 2 iguais nessa região aqui? Não. Então, ela tem um sigma H, V, 2 sigmas V, 3 sigmas V. Cada amarelo, verde e vermelho, eu tenho um plano aqui que vai dividir... Só um minutinho. Tem um plano aqui que vai dividir ela em 2 iguais. Esses 3 aqui, ó. Se eu pegar esse e esse, tem outro plano que vai dividir ela em 2. Então, cada verde
vermelho e amarelo, eu tenho um plano. Verde, vermelho e amarelo, outro plano. Verde, vermelho e amarelo, outro plano. Tá? Então, se a gente põe nessa posição aqui, ó, vendo de frente, eu tenho um plano, vai dividir ela em duas iguais. Dois planos, vai dividir ela em duas iguais. Três planos, vai dividir ela em duas iguais. Tá? Então, ela não tem sigma H. Voltando aqui. Tem C2? Sim. Tem sigma? Tem. É sigma H? Não. É sigma V? Aqui é D, ó, mas a gente vai considerar C e D iguais, tá? Como eu falei lá no começo. Tem sigma D, que é o mesmo V? Tem. Então, qual é o grupo pontual da molécula? D. Por que D? Já tem C2. Se já tem C... não tem C2... Não, tem C2, né? Não, desculpa. Peraí. Tá ao contrário aqui. Tem C2 perpendicular? Não. A gente veio para cá. Ó. Não tem C2 perpendicular. Tem sigma? Sim. É sigma H? Não. É sigma V? É. Então, qual é o grupo pontual? CNV. O C veio de quê? Não tem C2 perpendicular. Se não tem C2 perpendicular, começa com C. N é o eixo de ordem máxima, C3. E V foi o plano de rotação, o plano de simetria da molécula, CNV. Aqui, para a geometria linear, a gente voltando aqui, deixa eu pegar um. Vamos voltar para a simetria linear. Eu tenho uma molécula simétrica, linear simétrica, os dois átomos iguais. H2, Cl2, tá? Os dois átomos iguais. Então, que grupo pontual é essa molécula? Voltando aqui, ó. Simétrica, linear simétrica, D infinito H. Tá? O D significa o quê? Não tem, tem C2 perpendicular. O infinito é o eixo de ordem máxima. E H é o plano de simetria. Então, vamos voltar aqui. Ó. Qual é o eixo de ordem máxima? Infinito. Tem C2 perpendicular? Tem. Esse eixo aqui, se eu girar, ela fica indistinguível. Quantos C2 tem? Infinitos C2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qualquer eixo nesse plano aqui, ó, se eu pegar aqui, se eu der um giro de 1 grau, 2 graus, 3 graus, 4 graus, então eu tenho infinitos C2 perpendicular. Se tem C2 perpendicular, ela vai começar com o quê? Com D. Qual é o próximo item aqui? N máximo. Qual o N máximo da molécula linear? Infinito. Tem sigma H? Tem. Então, ela é D infinito H. Esses dois aqui, voltando para o fluxograma, ela pode ter os dois, sigma H e sigma V. Mas quem vai definir o plano é o H. Vamos supor, ela tem H e tem V. Tem C2, tem CN? Tem. Tem C2 perpendicular? Não. Tem sigma? Tem. Tem sigma H? Tem. Tem sigma V? Tem. Tem os dois. Mas a pergunta aqui, ó, tem sigma? Tem. Tem sigma H? Sim. Então já definiu. Não importa se tem sigma V. Tá? Quem vai definir terceiro termo aqui do grupo pontual é o H. É no caso da molécula de linear. Tem sigma H? Tem. Tem sigma V? Tem. Tem infinitos sigmas V também. Mas quem vai definir é o H. Então, na molécula linear, ó, tem C2, tem CN? Tem. Quer ser infinito. Tem C2, infinito C2 perpendicular? Tem. Tem sigma H? Tem.
Tem sigma V? Tem, mas quem vai definir é o H. Então, ela é D infinito H. A molécula linear assimétrica. Tem C infinito? Tem. Tem C2 perpendicular? Não. Se eu girar aqui, vai ficar diferente da original. Tá? Se não tem C2, vai começar com o quê? Com C. Qual o eixo de ordem máxima? Infinito. C infinito. Tem sigma H? Não. Tem sigma V? Tem. D, C infinito, V. Tá? Então, essa regra aqui serve para todas as, tanto as não lineares quanto a linear. Tem eixo de rotação de ordem máxima? Sim. AC2? Se sim, o grupo é D. DN, DH. Se não, o grupo começa com C. Tá? Então, voltando aqui, eu vou pegar uma outra molécula. Vou pegar uma quadrado planar. Vou pegar o amarelo que é mais visível. Vou pegar um quadrado planar. Quadrado planar aqui, ó, 4 átomos iguais. Eu tenho 2 pares de elétrons não ligados. Tá? Para ser quadrado planar, quantos, pela teoria do... Vou voltar aqui. Pares de elétrons da camada de valência. Quadrado planar. Quadrado planar. 4 pares ligados e 2 não ligados. Eu tenho os 4 pares, o átomo central aqui, com 1, 2, 3, 4 pares ligados, e esses 2 aqui não ligados. 1, 2. Certo? Quadrado planar. Desculpa, gente. Então, voltando para o fluxograma. Quadrado planar. Qual a geometria, qual o grupo pontual dessa molécula? Ela tem C, tem eixo de rotação? Tem. Se eu pegar aqui, ó, um eixo de rotação de ordem o quê? Eu vou dar um giro de 90 graus. 90 graus é C4. Tá? Então, o eixo de rotação de ordem máxima é C4. Se eu der um giro de 90 graus, esse átomo vem para cá, esse para cá, esse para cá e esse para cá. 90 graus, ficou indistinguível da original. Então, tem CN? Tem. Vem para a direita. Tem C2 perpendicular a CN, o eixo foi 4. Então, tem que ter 4 C2 perpendicular ao CN. CN está aqui, C máximo. Deixa eu pôr outro canudinho aqui para a gente ver. Esse eixo aqui. Esse eixo de rotação aqui. Tá? Tem C2 perpendicular, eu vou passar um eixo aqui, ó. Ele está perpendicular ao eixo de ordem máxima. Se eu der um giro de 180 graus, ele continua indistinguível. Tá? Deixa eu tirar os palitos. Está aqui, ó, a molécula planar. O eixo está entrando no vídeo aqui. Esse eixo aqui é perpendicular. Se eu der um giro de 180 graus, é um C2 perpendicular. Tem outro C2 perpendicular? Tem, nesse eixo aqui do meu dedo. 2. Tem outro C2? Tem que ter 4. Se achar um, tem que achar mais 3. Achei um, achei 2. Esse outro aqui, ó, é outro eixo. Se eu girar de 180 graus, ela fica indistinguível. Esse átomo vem para cá, esse átomo vai para lá, e eles são trocados. Tem outro? Tem, aqui. Então, eu tenho um eixo, 2 eixos, 3 eixos, 4 eixos. Tem CN, tem 4 C2 perpendicular a C4? Sim. Tem sigma? Tem. Ele tem o sigma H, que é o sigma da molécula. Vou voltar aqui, o eixo de ordem máxima está aqui, ó, o branquinho.
Esse sigma aqui, que é o sigma da molécula, ele é perpendicular ao eixo de ordem máxima, o ângulo de 90 graus com o eixo de ordem máxima. Sigma H. Tem sigma V, pertence ao eixo de ordem máxima, contém o eixo de ordem máxima. Vai dividir essa molécula em duas iguais. Tem 1, 2, 3 e 4. Tá? Então, ó, tem sigma? Sim. Tem sigma H? Tem. Então, ela DNH. Quem é o N? 4. Então, se tem H e V, o que vai definir é o H. Então, se essa molécula quadrado planar, o grupo pontual dela vai ser D4H. Tá? Vamos substituir um átomo desse por um verdinho aqui. Já não tenho mais uma boa simetria. Já tenho um átomo diferente. Ela é quadrado planar. Continua um plano, mas com um átomo diferente dos outros três. Vou colocar aqui que tá. Então, eu tenho essa molécula aqui. Ela tem eixo C4. C4 seria esse eixo aqui. Se eu der um giro de 90 graus, esse átomo verde vem para onde? Para cima. Não é indistinguível da original, porque o verde estava nessa posição aqui. Então, ela não tem esse C4 aqui. Vamos ver se tem outro C. Como eu falei para vocês, ó, sempre tem que passar pelo átomo diferente. Passando pelo verde, o átomo central e o amarelo de baixo. Tem um eixo C2, se eu girar de 180 graus aqui, a molécula fica indistinguível da original. O amarelo veio para o amarelo, o verde continuou no mesmo lugar, esse aqui no mesmo lugar. Então, tem C2. Esse é o eixo de ordem máxima. Não tem mais nenhum C, então ela é C2. Tem C2? Sim. Tem C2 perpendicular? O eixo está aqui, para cima. Tem algum C2 que vai, se eu girar aqui, ó, de 180 graus, o verde estava em cima, ficou embaixo, não é C2. Se eu pego nessa posição aqui, se eu giro de 180 graus, o verde que estava em cima foi para baixo, não tem C2 perpendicular, só tem o C, tá? Tem C2? Não. Vem para cá. Tem sigma? O eixo está aqui. Tem sigma H? Sigma H é o quê? Perpendicular ao eixo de ordem máxima. Se eu passar um plano aqui, esse verde vem para baixo, esse amarelo vem para cima, não é um plano. Tem sigma H? H não tem. Tem sigma V? Tem. Um plano que vai dividir a molécula em duas iguais, ó, o amarelo vai refletir no amarelo, e como ela é uma molécula planar, eu tenho outro plano de simetria, que é o plano da molécula. Então, ó, tem C? Tem, C2. Tem C2 perpendicular? Não. Tem sigma? Tem. Tem sigma H? Não. Tem sigma V? Tem. Então, ela é C2V. Se a gente for comparar com a molécula de água, o contorno é parecido. Ó, um átomo aqui, dois átomos laterais e um embaixo. A molécula de água, a diferença é o quê? É esse ângulo aqui sem esse átomo aqui. Então, é um contorno parecido com a molécula de água. Não é igual, mas ela tem a mesma geometria da molécula de água. Tá? A mesma geometria não, o mesmo grupo pontual. Então, aqui é só exercício. Eu vou passar uma lista de exercícios para vocês hoje, para vocês entregarem na próxima semana. Não vai valer ponto, não vai valer nota, só para eu ter um controle da... Eu tenho que fazer algumas atividades. Aquela eu não mandei nenhuma, não. Eu vou mandar essa, aí vocês entregam sem valer nota. Eu vou ver como que está o desempenho de vocês e para a gente fazer uma revisão, se caso necessitar. Deixa eu abrir um outro... Ai, não ficou aqui, não.
Agora a gente vai para algumas teorias de formação de complexos. Tá? Então, a primeira teoria que a gente tem... A primeira teoria que a gente tem é a teoria de Bronsted. Então, essa teoria foi desenvolvida depois dos conceitos da estrutura do carbono tetravalente. Tá? Então, já se sabia que o carbono tinha 4 ligações. Nesse período aqui, em 1860, mais ou menos, eles não tinham conceito de ligação química. Tá? O conceito que 2 átomos se uniam era com o conceito de valência. O carbono era tetravalente, ou seja, 4 ligações. Então, eles usavam o termo valência no lugar de ligações. Ainda não tinha mudado esse termo aqui. Acreditava-se que o elemento só poderia existir um tipo de valência, ou seja, um tipo de ligação. Então, esses cientistas aqui sugeriram que o composto de cobalto poderia admitir 3 valências, ou seja, o carbono, o cobalto, ele tinham 3 ligações. Então, o que ele fez aqui? Os compostos estudaram foram cloreto de cobalto com 6 moléculas de amônia, cloreto de cobalto com 5 moléculas de amônia, o mesmo com 4 e com 3 moléculas de amônia. Ele misturou essas relações estequiométricas, 1 para 6, 1 para 5, 1 para 4 e 1 para 3. Tá? Então, ele fez essas misturas desses compostos aqui. O experimento foi feito com um composto em solução na presença de prata. Então, ele pegou a mistura desses compostos aqui, dessa estequiometria, 1 para 6, e ele viu que formou um composto lá. Aí ele utilizou prata, íons prata em excesso. E ele percebeu que, estequiometricamente, para 1 mol desse composto aqui, precipitavam 3 mols de AgCl. Tá? Então, setinha para baixo, precipitado. Então, formava ele pesou 1 mol desse composto aqui, adicionou prata em excesso, precipitou. Ele tirou o precipitado, secou, pesou e viu que correspondia a 3 mols do meu composto. Então, para a estequiometria 1 para 6, precipitavam 3 mols de cloreto de prata. Para a estequiometria 1 para 5 de amônia, em presença de prata, precipitavam 2 mols de cloreto de prata. Para com a relação 1 para 4, na presença de prata, precipitavam 1 mol, e 1 para 3, na presença de prata, não havia precipitado. Tá? Então, o que ele concluiu desses dados aqui? Então, ele sugeriu um composto, uma estrutura para esse composto. Ele colocou o cobalto, ele achava que o cobalto só poderia fazer 3 valências ou 3 ligações. Então, a primeira estrutura, a estrutura 1 aqui, ele sugeriu que seria o cobalto ligado a uma amônia e amônia ao cloro. Cobalto ligado a uma amônia e amônia ao cloro. Eu já tinha 2 amônias aqui. As outras 4, que era a relação 1 para 6, ficava 1, 2, 3, 4. Outro cloro ligado na extremidade da amônia. Tá? Então, o que ele sugeriu aqui? De acordo com essa teoria, os 3 cloretos principais precipitariam facilmente ao reagir com o íon prata, porque estão separados do cobalto por uma certa distância. Então, ele achava que, se o cloreto estava ligado à amônia e distante do cloro, do cobalto, ele ia precipitar. Então, esse cloreto não está ligado diretamente ao cobalto, então tem uma certa distância, ele formava o íon. E esse íon cloreto, na presença de prata, forma o cloreto de prata, que é um precipitado. Esse outro também, que está distante, e esse outro também que está distante.
esse composto aqui é a relação 1:6. Aí ele sugeriu essa segunda estrutura aqui, que é para o composto de 1:5. 1:5 precipitam 2 cloretos. O composto tem 3, ou seja, 1 não precipitaria. Então, ele sugeriu o quê? Que esse cloro que não precipita, ele está ligado diretamente ao cobalto. Aqui eu tinha 1:6. Aqui vai ser 1:5. Então, ele retirou essa amônia aqui e ligou o cloro, essa amônia aqui, e ligou o cloro diretamente ao cobalto. Então, ficou 1 amônia, cloro, 1, 2, 3, 4 cloro. Então, esses 2 cloros que estavam a uma certa distância, essa uma certa distância corresponde ao quê? Não está ligado diretamente ao cobalto. Então, esses 2 cloros aqui, que não estavam ligados diretamente ao cobalto, eles iam precipitar na forma de cloreto, ou ionizar na forma de cloreto, na presença de prata, eles precipitariam como cloreto de prata. E esse cloro aqui, ele não vai precipitar porque ele está diretamente ligado ao cobalto. Nessa estrutura, há um cloreto diretamente ligado ao cobalto. E se supõe que este é o que não ioniza e não precipita instantaneamente com o íon prata. Ou seja, esses 2 que vão precipitar com o íon prata. Então, essas eram as estruturas previstas por esses cientistas. A estrutura 3 é cobalto com 4 amônias. Então, o que é que ele fez? Tirou mais uma amônia daqui e deixou 2 cloros ligados diretamente ao cobalto. Então, eu tenho 4, relação 1:4 de amônia. 1, 2, 3, 4. Essas 4 continuavam na mesma sequência com um cloreto na ponta. Tá? Então, a estrutura 3 concorda igualmente com os experimentos, porque 2 cloros estão fortemente ligados mais ligados que o terceiro. Então, esse terceiro, como está a uma certa distância do cobalto, ele vai ionizar e precipitar com a prata. Então, a relação 1:4, apenas um cloreto precipita, 1:4, um cloreto precipita. E no último, 1:3, o que é que a gente tem aqui? Se essa estrutura fosse correta, deveria esperar que os cloros se comportassem com os 3 cloros ligados ao cobalto. Tá? Então, para a relação 1:3, eu teria os 3 cloros e eu vou tirar uma amônia aqui. Aqui é 1:4. 1:3, eu vou tirar essa amônia aqui. Tirando essa amônia, o que é que vai acontecer? Eu vou ter esse cloro ligado ainda a 2 amônias. E esse cloro, teoricamente, pela teoria dele, como ele tinha uma certa distância, ele ia precipitar, só que não precipitou. Tá? Então, se essa estrutura fosse correta, deveria esperar que os cloretos se comportassem como os do 4. Tá? Então, foi igual à relação 1:4. Teoricamente, tinha que precipitar um cloreto. Então, para os 3 compostos, o 1, 2 e o 3, a teoria funcionava. Mas para esse último aqui não tinha como, porque ele sugeria que o cobalto só tinha 3 ligações, 3 valências, e eu teria que ter esse cloro ligado ao cobalto, e não tinha como, porque só podia fazer 3 ligações. Então, esse último composto aqui não teve sucesso na sua teoria. Tá? Então, para concluir esse conceito, o Werner começou a estudar esses compostos do Bronsted. Então, Werner pegou a teoria dele e a gente tem a teoria de coordenação de Werner.
Então, o que diz a teoria de ligação de Werner? É a segunda teoria que explica as ligações existentes nos complexos dos compostos de coordenação. Então, ele pegou essa teoria e disse, mas por que esse composto aqui não satisfaz, é uma exceção? Então, ele começou a estudar por que esse composto era uma exceção aqui. Então, o que é que ele fez? Pegou o mesmo experimento da teoria de cadeia. Werner tratou a solução de série de compostos de coordenação a frio com excesso de nitrato de prata. Também o cloreto de prata o cloreto na presença de prata vai precipitar branco. Tá? Então, ele pegou os mesmos compostos, o cloreto com 6, com 5, com 4 e com 3 também. Tá? E, além de a precipitação com íons cloretos, ele fez uma medida de condutância eletrolítica. Tá? Werner observou que ambos os compostos conduziam correntes elétricas. No composto cloreto com 6, ele tinha 4 cargas, cloreto com 5, 3 cargas, cloreto com 4, 2 cargas, respectivamente aqui. Então, o que ele sugeriu aqui? Ele sugeriu o quê? Mesma da teoria de cadeia. Complexo com 1 para 6 precipitam 3. Complexo com 1 para 5 precipitam 2. Complexo com 1 para 4 precipita 1. E ele observou que, pela medida de condutância, ele observou que essa solução aqui conduziam 4 cargas. A condutividade elétrica dava 4 cargas, 3 e 2. O que significa isso? Ele concluiu que eu tinha um composto com carga 3+, aqui é um íon, mais 3 íons de cloreto. Então, eu tenho 4 cargas. Esse 4 não é o somatório das cargas, é quantos íons eu tenho. Eu tenho um íon com carga 3+, e 3 íons com carga menos. 4 cargas. Esse segundo, o que é que ele observou? 3 cargas. Um íon com carga 2+, e 2 íons com carga menos. 1 mais 2, 3. E assim por diante. Ó. Um íon com carga mais 1 e um íon com carga menos 1. Uma carga, 2 cargas. E para que concordasse com essas medidas eletrolíticas, ele sugeriu que essa é uma notação nova, os 2 cloros ligados ao cobalto e 2 cloros não ligados ao cobalto. Os 3 cloros não ligados ao cobalto, 2 cloros ligados ao cobalto e 1 fora do cobalto. O mesmo conceito da teoria de cadeia. Só que, pela teoria de cadeia, esse último aqui não se explicava. Tá? Então, o que é que ele postulou aqui? A maior parte dos compostos possui 2 tipos de valência. Então, ele percebeu que tinha 2 tipos de ligações diferentes, que ele chamou de valência primária e valência secundária. O que é a valência primária? São aquelas espécies dissociáveis. Hoje, considerado o estado de oxidação do íon complexo. Então, ó, dissociáveis. Tá? Quem são as espécies dissociáveis? Cloreto. Quantos tem? 3 cloretos, que é a carga do íon complexo, 3+. Se tem 3 cargas dissociáveis, a carga do complexo tem que ser 3+. A gente observando da notação nova, é simples de deduzir a teoria dele, mas ele não tinha esse conceito aqui. Tá? Então, ele sugeriu o quê? Que as espécies dissociadas e a valência secundária, as espécies não dissociáveis. Então, as dissociáveis, hoje, é considerado estado de oxidação. E as não dissociáveis, hoje, considerado o número de coordenação do metal. Então, a valência primária, dissociáveis, 3 íons dissociáveis, carga mais 3. 2 íons dissociáveis, carga mais 2. 1 íon dissociável, carga mais 1. Valência secundária, espécies não dissociáveis, hoje considerado o número de coordenação do metal.
quantas espécies não dissociadas tem? 6 amônias. Então, o número de coordenação do cobalto mais 6. Espécies não dissociadas. 5 mais 1, 6. 4 mais 2, 6. Certo? Então, por essa notação aqui, fica fácil de deduzir a teoria dele, mas ele não tinha essa forma aqui. Então, a gente tem esses dois tipos de valência. E a representação, valência pontilhada, desculpa, valência primária, linha pontilhada. Valência secundária, linha contínua. Tá? Então, todo elemento tende a satisfazer tanto suas valências primárias quanto suas valências secundárias. A valência secundária apresenta direção fixa no espaço. O que é direção fixa? Direção fixa vai nos dar o quê? A geometria da molécula. Então, se ela está fixa, ela vai dizer aonde cada átomo está, e sabendo aonde cada átomo está, a gente tem a geometria da molécula. Tá? E as valências primárias não têm essa representação fixa, ou seja, que são os íons. Os íons estão em movimento, em solução. Então, de acordo com a teoria, o primeiro membro da série, cloreto com 6 amônias, ele teria essa estrutura aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 amônias na valência secundária, traço cheio, e 3 cloretos na valência primária com pontilhados. Tá? E no segundo caso, 1 para 5, eu teria 1, 2, 3, 4, 5 amônias em valência secundária, ligado direto ao cobalto, com traço cheio, e os 3 cloretos seriam como? Um cloreto, e aí que ele representa as duas valências para esse composto aqui, esse cloreto aqui, ó. Por quê? A valência secundária apresenta todo elemento tende a satisfazer tanto a sua valência primária quanto a sua valência secundária. Então, ele colocou pontilhado aqui, por quê? Porque poderia ser esse cloro ou esse. Ou seja, um estaria ligado diretamente e 2 dissociáveis, que é a valência primária pontilhada. No terceiro caso, o que é que a gente tem aqui? 1 para 4. Então, 2 cloretos na valência primária e secundária e apenas um cloreto na valência primária. 1, 2, 3, 4 amônias, relação 1 para 4, e 2 cloretos ligados direto. E no último, os 3 cloretos na valência primária e secundária. E mais 3 amônias, que a relação seria 1 para 3, que é esse último aqui. Tá? Então, o que é que a gente tem aqui? Ó? Ele sugeriu, na figura 5, estão representadas estruturas propostas por Verne para compostos hexacoordenados, porque ele só estudou o cobalto e ele viu que tinham 6 valências, e não mais 3, como a teoria da cadeia. Então, ele sugeriu que poderia ser o metal ligado a 6 átomos numa estrutura hexagonal, planar, ou numa estrutura prisma trigonal, certo? Um metal no centro, um triângulo em cima, ó, e outro triângulo embaixo. Tá? Esse aqui, voltando para a câmera, mostrar como que seria essa estrutura. Vamos supor, eu tenho 2 folhas. Esse livro aqui, eu vou fazer uma cabaninha. Tá? Então, o metal estaria no centro e um ligante. Aqui.
O metal aqui no centro, um ligante nessa posição, outro nessa, outro nessa. E atrás, um nessa, outro nessa, outro nessa. Com o metal no centro. Tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Caixinha. Achei um modelinho antigo aqui. Seria uma cabaninha, uma barraquinha de camping. Então, o metal estaria no centro, um átomo aqui, outro átomo aqui, outro átomo aqui. Um átomo aqui, outro átomo aqui, outro átomo aqui, o metal lá no meio dessa caixinha. Tá? Está representado, se vocês observarem, ele está nessa posição aqui, ó, o átomo central no meio, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá? Então, e a última, o octaedro. Então, ele não tinha certeza qual que era a geometria, mas, pelo menos, ele definiu que poderia fazer 6 ligações, e não mais 3, como a teoria de cadeia. Então, a gente sabe hoje que a estrutura é o octaedro, que é a mais comum dentro dessas 3. Essa aqui tem uma energia muito alta, porque o ângulo é muito pequeno aqui, de 30 graus. Aqui eu tenho um ângulo de 90, que é maior. Se o ângulo é maior, a repulsão é menor, a energia é menor. Então, os resultados de Werner contribuíram para uma evidência negativa, mas não demonstrava positivamente que a estrutura, qual que era a estrutura. Tá? Então, a única falha da estrutura da teoria de Werner era a geometria que ele não conseguiu determinar, mas foi um passo bastante grande dentro da teoria da cadeia. Tá? Então, na próxima aula, a gente continua com a próxima teoria, que é a teoria de ligação de valência. Ok? Tem alguma dúvida, gente? Então, se não tem dúvida, um bom fim de semana para vocês e um bom dia até sexta-feira. Vou parar a gravação.